E começando mais um Disruptivo Podcast, o podcast que a gente vai falar sobre economia, indústria, empreendedorismo, tecnologia, inovação, network, business, trazer os empreendedores e todos os empreendimentos que nós temos na nossa região, aqueles que estão em desenvolvimento, aqueles que já estão no ápice e aqueles que estão buscando soluções, apresentar os seus gargalos e aqui nesse network que a gente vai fazer com especialistas, trazer essas soluções, ouvir as histórias e muito mais. Hoje, aqui como co-hoster, eu tenho Caio Alexandre, do Instituto Federal, especialista em ciência da computação, doutorando. E do outro lado aqui, como nosso convidado, nós temos Marcos Holanda, administrador com MBA em Controladoria e Auditoria Financeira, dono da Acrimac. Fala aí, Marcão, me fala um pouco mais de você. Sou o Marcos, né? Eu tenho 37 anos, sou empreendedor, né? E trabalho no ramo de logística, né? A Cremac Transportes é uma empresa do ramo, segue no segmento de ramo food, né? E empreendo aqui no estado, né? Show. E como é que começou essa empresa? Explica aí como é que ela surgiu. Então, ela surgiu de uma maneira assim, bem natural, né? O que eu costumo dizer. Porque antes a gente era varejista, né? E pagava o transporte para cá. E o transporte era muito caro. E a gente já mexia com logística de transporte de maquinário, né? Antes. E a gente percebeu essa lacuna no mercado para transportar no ramo food para o estado. Porque as empresas geralmente são de fora daqui, né? Então, tem poucas empresas aqui dentro do estado, né, para fazer esse tipo de serviço, né? Uhum. É a Cremac A lá no. Cremac. Cara, Ela chama Acremac porque ela surgiu primeiro na época eu morava em Rio Branco, no Acre, e ela surgiu lá primeiro, depois a gente acabou se mudando para Porto Velho. O mercado aqui é maior, né? Então eu acabei tendo mais clientes aqui do que lá no Acre, e a gente mudou a base da empresa para cá. Mas manteve o nome. Tá, mas vamos lá, você falou que Eu me considero você tá praticamente no, acriano, né? tá no Morei lá ramo de 6 anos. transporte, né? Mas Uhum. transporte de alimento. Mas, tipo assim, quais são os alimentos, tipo assim, por exemplo, quem são teus clientes aqui hoje? Então, a empresa ela transporta para franquias geral, né, e algumas indústrias, né? A gente se especializou em fazer esse tipo de transporte. Geralmente os clientes são de São Paulo, né? Então, os nossos clientes são algumas marcas aí que o pessoal conhece bastante, que é o Burger King, Spoleto, o China Box, Copenhague, Chocolates Bis do Cacau, Casa Pão de Queijo, entre outros, né? Então, o senhor que é o responsável pela grande parte da obesidade na Exatamente. cidade. Cara, Não, eu mas. sou o responsável por transportar, né? Não, mas sendo bem Para sincero, serviço para eles. até entrar em contato e pesquisar sobre, eu não sabia que existia aqui em Porto Velho Uhum. empresa que fazia esse tipo de transporte refrigerado. Eu achei que isso era mais para carne e outros tipos de alimento. Eu não sabia que vocês traziam para franquias esses tipos, por exemplo, o Burger King em si, Uhum. Cacau Show, desconhecia. Isso aí foi um gargalo que tu encontrou ou resolveu do nada mesmo assim? Não, a gente encontrou, né? Antes de começar a fazer transporte no ramo food, né? A gente tinha uma loja no shopping de Rio Branco que era da Casa Pão de Queijo e a gente pagava muito caro, era surreal. Trazer 2 pallets de mercadoria era tipo R$ 8.000, entendeu? Então a gente começou a fazer conta, né? Pô, R$ 8.000, 2 pallets, o caminhão cabe 24, né? E quanto que esse cara fatura, né? E como é que é? A gente paga, a região norte paga muito caro, né? E a gente resolveu trazer a solução para esse problema, né? E quando a gente começou pequeno, lógico, da empresa mais pequena ali, e foi fazendo transporte para pessoas conhecidas, amigos, né? E aí foi crescendo a empresa e a gente foi especializando mais, né? E a gente tá onde a gente tá hoje, né? A gente atende o estado de Rondônia e o estado do Acre. Teve um tempo, né, antes da pandemia, né? Até meados da pandemia ali a gente fazia Manaus também. Só que a gente parou de fazer devido às dificuldades, né? Entendi. Mas não consigo. Quer falar uma coisa? Né? Então, hoje, dentro do estado de Rondônia, assim, você atende
quantas cidades? Rondônia, eu atendo todas as cidades. Todas as cidades. Tem algumas cidades que só acesso via fluvial. Aí eu não faço, né? A gente não faz. E daí a gente... Praticamente todas as cidades, cara. Mas isso, cidades que não necessariamente tenham só franquias, né? Então, né? Tem não. Hoje praticamente o estado todo tem. Tá, o mercado de franquias atacou muito o estado de Rondônia. A gente vai ter uma inauguração de um shopping lá em Vilhena. Vai ser cheio de franquias, lógico. Por exemplo, o Burger King, ele tem em Ji-Paraná, tem em Cacoal, né? Mas aí são vai inaugurar um em Ariquemes. Estão no eixo, no caso, né? Fora do eixo, tu atende alguma? Então, tem alguns clientes que a gente faz, entendeu? Tipo um pequeno um empório, né? Aí vamos supor uma indústria de queijo que a gente tem lá como cliente, eles solicitam para fazer entrega para o cliente lá, a gente faz a logística para ele. Entendi. A linha que você atende maior, assim, qual que é a maior distância que tu traz? Tu geralmente traz lá de São Paulo? Não, o nosso foco todas as franquias, elas estão, as fábricas dela, né, eles se localizam ali no entorno de São Paulo, né, que é o coração do Brasil, né. Então a gente optou por montar um depósito lá em Sorocaba, que é 100 km de São Paulo, né, para ter uma facilidade, né, para poder atender melhor os clientes. E aí a gente faz essa logística, né, ela funciona assim, a gente recebe mercadoria durante a semana, sexta-feira sai uma carreta, né, ou duas, dependendo do volume de carga, em direção a Porto Velho, né, e aí chega aqui em Porto Velho, a gente faz a conferência, né, tem uma pré-conferência lá em Sorocaba, lógico, e a gente faz uma outra conferência aqui, uma separação, e faz a entrega dos clientes. O meu diferencial é que eu faço transporte fracionado, né, a gente até já fez algumas vezes o dedicado, mas o nosso forte mesmo é o fracionado. Que é o diferencial das empresas grandes de São Paulo que fazem logística para cá, não fazem, né? Esse serviço de conferir a carga, armazenar se necessário, a gente tem câmara fria lá em Sorocaba aqui, né? E isso é um custo alto, assim, para manter essas empresas que estão lá em São Paulo, né? Então, por isso que eu acho que é o diferencial, né, da Acremac, assim, para a gente aqui do estado. É bom, assim, né, até destacar, né, que, por exemplo, quando você tem um transporte que é dedicado, você vai com toda a carreta bem ali, você tá pagando a ocupação dela total. Exatamente. E quando você está no fracionado, que nem a Cremac trabalha, Afonso, eu e você a gente consegue dividir, a gente pode chamar até outras pessoas, dividir aquela carreta e trazer, então isso barateia bastante o custo, muito. Então, e facilita, né, Sim. principalmente. O ponto de conferência aqui em Porto Velho. Daí vem aqui para Porto Velho e depois você distribui para o interior. Exatamente. Show. Aí muita gente pergunta, pô, por que você não vem fazendo a entrega? A gente perde qualidade. É porque você vai precisar ter uma câmera fria em cada ponto. Não, na verdade não seria necessário, só que eu perco agilidade, né, e qualidade. Por exemplo, tem alguns contratos nossos que é semanal, a gente tem que fazer entrega semanal. Então, se a carreta sai parando em tudo que é ponto para fazer entrega, ela vai demorar 20 dias para chegar aqui. Eu não vou conseguir atender semanal. Então ela chega aqui, a gente faz a separação, conferência, né? A gente faz os carregamentos e os caminhões saem pro estado do Acre e saem pro interior do estado de Rondônia. Entendi. Tu tá há quantos anos com a empresa já? A empresa ela foi fundada em 2008. Pô, tem um chãozinho, tem então. 15 anos, né? De lá pra cá, qual foi o maior perrengue que tu passou? Que eu imagino talvez tenha sido a pandemia. Foi a pandemia. A pandemia foi uma grande prova, né? Um grande teste, assim, pra gente, porque a gente teve que fazer todo um trabalho de redução de custo, porque o volume de carga diminuiu. Diminuiu muito. Como a gente trabalha nesse setor fracionado, né? Muitos clientes estão no shopping, né? E a pandemia fechou o shopping, né? Então, atrapalhou bastante a gente. E aí, como é que tu se reinventou nessa época? O que você fez? Então, a gente... O trabalho que a gente fez em cima disso foi reduzir custo, cara. Para poder segurar, né? Como reduziu o volume de carga, né? A gente teve que reduzir custo, se adaptar para poder manter a empresa em pé, né? Muitas empresas fecharam no ramo de logística nesse período, né?
Outras pessoas que eu conheço que fazem para outros estados também, de fracionado, inclusive. E passaram muitas dificuldades, né, com a pandemia, não conseguiram reduzir custo, conseguir fazer o balanço ali certinho, né, entre custo e receita, né, e a gente conseguiu fazer isso aí de uma maneira bem bacana, até que a empresa está aí até hoje, né. E nesses anos todos, essa foi a tua maior dificuldade? Ou tu vem vindo de uma crescente exponencial desde a época até hoje? Então, a empresa ela vem crescendo de uma maneira assim, boa, eu considero boa, né, a gente vem adquirindo novos ativos, né, e a pandemia ela estagnou isso, né. Tanto é que a gente ainda não conseguiu chegar a um nível de faturamento antes do que a gente faturava antes da pandemia. Entendi. Por exemplo, assim, em relação a Estado, prefeitura, que seja, órgãos governamentais, o que que te falta de incentivo? O que que tu acha que te impede de crescer? Algo legislativo, tributário, ICMS? Você Olha, quer fazer um empréstimo e tá complicado? O que que você acha? então, eu não trabalho com empréstimo, é tudo a gente faz com recurso próprio, né? A gente, na pandemia, a gente aprendeu muito isso, né? É um pouco de dificuldade, assim, de você fazer uma gestão com um percentual alto de financiamento dentro da empresa, né? Uhum. Então, a gente utiliza muito pouco essa questão do crédito, né? Mas o que possibilitaria a gente crescer muito assim seria eu voltar a fazer o estado de Manaus. E isso, para isso, a gente teria que ter a Aí BR-319, você entrou no né? grande ponto da crítica da 319, né? A 319. Se sair a 319, o estado de Rondônia vai desenvolver de uma forma Em vários pontos, mas cavalar, vamos lá, né? vamos dizer que, tipo assim, o teu maior projeto de expansão se seria consolidado se resolvesse o problema da 319. 319 e melhorar as condições de asfalto que a gente tem aqui, né? Tanto na 364 também. 364, isso. Então, tipo assim, hoje o teu gargalo mesmo, hoje, é o asfalto. Não, é a dificuldade, né? O gargalo da empresa, assim, às vezes você tem, por exemplo, às vezes você para no posto fiscal, o fiscal, ele pode ir lá agilizar as coisas, ele pode também não agilizar, demorar um pouco, entendeu? Uhum. E às vezes tu tá com toda a documentação certinha lá pro cara e tu entrega, ele vai fazer outra coisa, entendeu? Então, assim, tem essa questão, né, dos postos fiscais aí que a gente passa, a gente enfrenta. Tem a questão da BR, que ela não tem uma qualidade boa, né? Durante o período do ano ela fica até razoável, depois começa as chuvas, ela fica horrível, né? E esse serviço é um serviço que não para, a gente tem que, é contínuo, toda semana a gente tem que estar fazendo a logística dos nossos clientes, né? Tu tem em média mais ou menos quantos funcionários tu tem? Tipo, quanta receita trabalhista tu gera? Olha, a gente tem uma folha de 80 mil, em volta de 80 mil mensal. Porra, é considerável, né? Tipo, as pessoas têm que começar a espalhar um pouco mais sobre o serviço do cara, a dificuldade que ele tem, que a BR tem que ser ajustada para isso aí, pô. É um gerador de É, receita, tô falando Tem sério. tem É um quantos gerador. funcionários uma hoje empresa pequena, né? junto com Mas. vocês? Oi? Tem quantos funcionários junto com vocês hoje? Com a gente, Uhum. olha, a gente Os tem. colaboradores, né? A gente tem em torno de 20 funcionários. 20? É. O Oh, que que acontece? Dá alto por conta. Os motoristas, eles têm um. A gente paga o valor de acordo com o sindicato, né? uhum. E eles Frete, recebem né? bem, cara. Não, tem que Ah, receber. tá certo. Passa o dia, o mês quase todo fora de casa, né? Todo Inclusive, mundo. ganha diária e Falou que é uma tudo. empresa pequena, tá? Mas beleza, Não, ele mas, pega e sai, ele pega e resolve sair. não, mas Quanto é que você acha que vai levar o preço do pessoal do shopping lá, tendo que contratar a empresa de fora para trazer para cá? O Exatamente. impacto a, econômico vai ser a descomunal, pô. a questão maior aí, que eu até te perguntaria, seria o seguinte, né? Por exemplo, a, a volta da 319 para você expandir para Manaus, Uhum. representaria quanto no seu impacto financeiro previsto, né? Previsionado bem ali para sua empresa, né? Então, a gente hoje é a maior empresa nesse segmento, né? Uhum. Eu
pesquisei bastante, né? No segmento de franquias, tá? Lógico, tem outras empresas maiores que a gente, né? Que fazem Sadia, fazem indústrias, né? Então, assim, a gente, basicamente, eu acredito muito que a gente pegaria todas as franquias que tem dentro de Manaus, e Manaus é muito grande, né? Uhum. Antes da pandemia, a gente já fazia algumas, né? A gente não conseguia atender todas, porque era uma demanda muito grande, né? Mas a gente eu fiz uns 2 anos para Manaus, né? E o que aconteceu? Na pandemia, as balsas foram subindo o preço de uma forma absurda, né? E a gente não conseguiu cobrir o preço de cabotagem que sai de Belém. Sim. Então ficou inviável a logística nossa para lá, né? Então a gente teve que abrir mão dos clientes, eles acabaram indo para cabotagem, e aí a gente não atende eles. Mas se saísse a BR-319, cara, a gente ia ir com tudo. A gente ia pegar praticamente o transporte das franquias, os contratos que a gente conseguisse pegar lá, né? E você não acha que seria viável, às vezes, tentar ampliar a sua operação para Mato Grosso também? Então, aí Outras vamos entrar possibilidades, num né? campo de concorrência, briga Uhum. de preço e tal. Mas há uma possibilidade sim, a gente tem estudado um pouco sobre isso, né? Mas a gente está querendo se firmar mais aqui nos 2 estados, né? Mas como eu já tive a oportunidade de fazer o serviço para Manaus, Uhum. é um mercado que eu enxergo com mais facilidade, né? Mais próximo para mim. Você tem todo um estudo lá que você acha que consegue tomar conta basicamente de todas as franquias de É, Manaus. eu já fiz, né? Eu fiz durante 2 anos, né? Eu não sei se eu acho que provavelmente eu não conseguiria fazer tudo, mas Não, boa entendi. parte a empresa ia crescer muito, desenvolver muito, Uhum. né? Aumentando novamente a receita, o número de empregos, é todo. Se saísse essa BR, cara, Rondônia, Porto Velho ia ficar muito bem. Ia ter muito serviço, a cidade ia crescer muito. Ia conseguir ampliar o ecossistema Não, todo, né? E essa BR, ela já foi asfaltada. eu ouço Ela essa já foi, reclamação. ela na década Uhum. de 70 para 80, eu acho que ela foi asfaltada. E qual que é Eu acho o... não, eu tenho certeza. Eu só não lembro exatamente a época, né? Eu escuto histórias. Meu pai, por exemplo, ele salvou um militar na BR. E meu pai, ele morava em Manaus antes de morar aqui em Porto Velho. E ele fazia essa viagem, né? E era tudo asfaltado. Cara, de 10 pessoas que eu falo sobre empreendedorismo, 9 falam sobre a revitalização da 319, do impacto, da melhoria, do quanto que é baratear as coisas e, Com cara, não é certeza. uma coisa complexa de entender. Tem gente que culpa o IBAMA, tem gente que bota a culpa em outros motivos, mas Eu acho que é mais uma questão política, sabia? Tem alguma coisa assim, porque, pô, vamos colocar a questão ambiental. Pô, a BR já foi asfaltada anteriormente, né? Então, aí vamos falar que isso é mito. Aí você pega, eu já viajei pra lá de carro algumas vezes e você vê um asfalto antigo lá, alguns pedaços assim, não tem como dizer que não foi asfaltado no meio do nada, né? Então, seria muito importante pra gente ter essa BR. Hum. é uma empresa consolidada que atende nosso estado, o próximo, e estaria crescendo e trazendo muito mais receita aqui para o nosso estado, e não está por um simples problema que várias outras empresas também fazem essa reclamação. Então a gente tem que descobrir, né, trazer algum político aqui para falar sobre isso, né? No outro episódio a gente teve o presidente do partido. Se eu tivesse te recebido, eu já teria indagado isso mais Aham. veemente. E, cara, fica até complexo, fica complexo isso. Você tem mais algum Mas apontamento? o que você acha que daria certo também para, às vezes, liberar esse fluxo, né? Você comentou que hoje o seu grande problema para não fazer Manaus é a balsa, né? A Que o balsa pessoal o preço tá muito elevado o preço. cresceu o preço, É né? muito. Você não acha que daria para entrar, às vezes, com uma negociação entre os estados para Política, baratear você esse fala? isso? Tipo um target, Porque alguma coisa? ou uma proposta de você ter um subsídio, né? Uhum. Então, porque o grande lance das balsas, por exemplo, que ela vai cobrar por cada veículo que tá fazendo Exatamente. Então, transporte. tipo assim, Só que poderia ter um cálculo de receita, né? Tipo assim, por exemplo, uhum, ele pagaria a volta e o Estado arcaria com a ida e o Estado arcaria com a volta, tipo, poderia.
Dependendo do quanto ele estivesse transportando, claro. Só de você colocar isso, você teria uns 50% de subsídio do valor. Então, Aí vamos entrar numa área que eu desconheço pouco, né? Essa questão política de conseguir subsídio e tal, eu não entendo muito. É, um isso aí subsídio você financeiro, tá né? tá com um homem aí, ó. Que seria a questão do próprio político, né? Aham. Porque assim, para o estado, tanto o estado de Manaus quanto o estado de Rondônia, se cada um entrasse bem ali com 25% de subsídio, seja estado ou município, eu não sei quanto que é o valor da balsa hoje, mas vamos supor que fosse R$ 100, você pagaria 50. Então, Entendi. isso você já ganharia Eu não acredito que o Estado Possível venha cara. subsidiar isso, Mas porque é uma coisa grande. Não, mas é justamente por isso, por é exemplo, por isso que é grande. quanto tu acha que você geraria de faturamento se tu tivesse com esse transporte da balsa direto, ó, da mesma coisa que você faz aqui? Você acha que você geraria quanto de faturamento mensal ou de receita anual? Olha, isso é uma especulação, né? O Não, mercado já mudou, já cresceu, já diminuiu, cresceu de pode novo. chutar. Mas assim, em torno aí de uns 800 mil. Mensal Isso ou pensando anual? assim, mensal. Porra. 800 Cara, mil já é o que ele faz no ano, né? então, 900 mil. é isso que a gente tá falando, pô. Um projeto explicando que uma empresa tá trazendo 800 mil de receita, quantos funcionários a mais estaria contratando tendo essa linha? Talvez Sem aumentou 10 vezes mais a empresa. Não, é sério, pô. sim, eu acho que aumentaria em torno de 30%, 40% a empresa. Mais 50, No quadro de funcionários, quer mais dizer. 50% de geração de emprego, 800 mil de faturamento. Manaus ia ganhar, porque tá... Ia baratear o custo, Manaus, Então, né? Ia baratear, porque o a pessoal de comida lá é lá, caro, tudo é caro. Cara, tudo passa por aqui ou por Belém. Ou é via aéreo. É uma ilha, no né? caso, tu tá só levando ou trazendo também, O quê? o Olha, transporte. quando a gente trabalha com logística, né, a gente tem que pensar sempre na ida e na volta, Não, mas né? é o que eu te falo, A gente tem que sempre monetizar tu tudo. tem o público de lá pra trazer também. Tem sim. Cara, Tem não, muita isso coisa que aí dá pra é trazer de lá. porque nunca foi feita uma Tem muita proposta. indústria lá, cara. Então, Muita. é porque provavelmente nunca Todo foi peixe feito. de Rondônia basicamente vai pra lá, todo tambaqui. Eu duvido muito, eu Frutas. duvido muito que foi feito um Enfim. projeto, um Análise financeira, uma daqueles que análise. vocês fazem lá. Eu duvido que isso já chegou na mão de algum deles. É porque A única fica coisa que eles veem é interessante. isso. Não vamos mexer ali porque tá. É porque fica interessante a gente pensar numa situação onde o empresário ele vai ser beneficiado e você vai ter um benefício para a indústria também, porque não é um benefício só para você, né? A gente está falando de uma indústria todinha de logística. Uhum. Então, para todo mundo vai ser bom, inclusive para quem está fazendo aquele transporte da balsa. Eu lembro Vai dobrar o que número dele. Pô, imagina, Pô, aí o transporte de estudo. combustível, Porque é como eu transporte falei, é de. 800 mil teu só. Imagina quantas pessoas estão esperando essa BR que não vai sair. Então vai todo mundo para balsa. Exatamente. Cada um dos dois dá 25% e vocês vão ter 50% de desconto. Eu duvido que isso não vai para frente, mano. não, É, mesmo que não seja 50%. Não, que barateie mais, é. A pergunta seria é bem uma ideia simples. Por interessante, cara. exemplo, E Mas até saiu quanto aqui o no por pessoal. cento você poderia melhorar, né? Sim, com certeza. Entendeu? Por Não, exemplo, um subsídio de 40%, 30% é o suficiente para você estabelecer sua operação. tem que ter o estudo, né? Então, assim, isso já mostra, por exemplo, o que vai ser, o que vai deixar o negócio em pé, né? Então, essa seria uma proposta bem legal, Uhum. porque às vezes a gente fala assim, pô, tá faltando a BR, mas a BR vai demorar. Se Sim. começar agora, vai levar 5 anos para ser feito. Não. Ou Eles nunca, conseguem ou fazer isso nunca. aí em pouco tempo. Daqui para Humaitá é asfaltado, né? E de Humaitá para a realidade, isso na 309, ela é praticamente só jogar o asfalto. É um chão batido bem. Tu consegue dirigir em torno de 80, 100 por hora ali, tranquilo. É bem acabado, né? Não tá asfaltado, aparentemente só falta o asfalto ali. Tem bem cascalhadinho, bem bonitinho mesmo. Chega em realidade, inclusive é o último ponto porque tu pode abastecer, né? Tu tem que abastecer lá porque senão tu vai ficar sem combustível porque não tem poço mais nada. adiante.
Você vai ficar sem combustível, tem que abastecer lá, tem que encher o tanque lá em realidade. E de realidade, ou seja, de Humaitá, a realidade, né, tá praticamente acabado, só falta jogar o asfalto. Então tu vai ter ali o trecho do meio, que eles chamam, eu acho que é 300 quilômetros, 350 a 300 quilômetros, que é o trecho do meio. Então tu vai ter que asfaltar 350 quilômetros. Depois desses 350 quilômetros, tem algumas cidades ali, aí já asfaltado. Aí vai até ao Rio Preto, né? Rio de Manaus ali, tudo asfaltado já. Mas outra pergunta que eu ia te fazer, Marcos, Hum. também, era o seguinte, né? Por exemplo, como que você visualiza, né, a ampliação para outros setores, né, dentro do estado de Rondônia? Show. Porque assim, pô, legal, hoje você é o maior dentro das franquias. E Segmento food de tu, franquias. tu tá batendo bem ali no teto, né, no Sim. limite, né? Que Aham. tu é o maior, tu não Sim, tem sim. concorrência bem ali. A gente tem alguns concorrentes, algumas marcas, algumas empresas, quer dizer, Uhum, que eles têm contrato fechado. uhum. Aí vem direto de São Paulo pra Já cá. vem dentro da franquia, né? Isso, exatamente. Mas a Então, pergunta que eu faço é, mas a como que você maioria, acha que você 90% tá com a gente. E como você acha que você pode expandir para outras áreas assim, ou você nunca pensou sobre isso? A gente presta serviço, né? Uhum, Não é um produto que você pode variar, você pode ter variações e tal. O serviço ele Discordo. é mais reto ali, né? É lógico, a gente pode expandir região, expandir, a- conseguir expandir a carteira de clientes, né? Mas o serviço ele é mais assim engessado um pouco quanto a isso, né? Olha, cara, tipo assim, eu tô numa área de pesquisa e de ciência e tecnologia há 12 anos. Toda vez que eu ouço isso e o cara faz um projeto de estudo e pesquisa, toda vez explode de mil coisas que o cara não tava na cara dele e não viu Uhum. e vai estourando, mano. Então, tipo assim, que tá engessado, não tá. Ainda mais que tu é o maior do negócio. Então tu Sim, tem muito espaço pra expandir pra outras áreas e outras coisas, cara. Minha se você visão, diz. posso estar enganado, não sou Eu especialista. acredito que. Por que eu falo isso, né? É mais pela experiência que eu tenho, né? Já há muitos anos trabalhando com isso, né? E o serviço que a gente presta, o de logística, né? É até complicado um pouco, sim, você trabalhar o marketing da empresa. Porque é um serviço único. Você não tem uma variedade de serviço. É o transporte, a logística, o transporte, eu vendo transporte para empresas que estabelecem aqui, né, que fazem o giro de estoque deles e, enfim, É, faço a cadeia de logística dele ali, né, a gente faz como eu te todo falei, então, esse trabalho aí, eu te conhecia, mas desconhecia que existia esse serviço. Ano passado eu tive numa comunidade de agricultura familiar e uma das principais queixas que eles tinham era literalmente com transporte de alimentos, né, congelados ou com refrigeração. Porque eles não tinham vazão ou eles não, na verdade eles não conseguiam a tonelada necessária para você fazer uma carreta, um transporte dedicado, uma Uhum. carreta fechada. E aí isso impedia eles de venderem para fora. Isso era açaí, era outras frutas que eram da região amazônica. Você não acha que a sua empresa conseguiria atender esse tipo de demanda? Então, por exemplo, açaí, a gente já fez açaí, transporte de açaí. Uhum. A gente fez no Acre teve uma cooperativa já, né? A solução deles foi de conseguir resolver esse problema foi através de uma cooperativa. Eles montam a cooperativa daquele determinado produto, né? E aí eles juntam ali todos as pequenas Agricultura familiar. Que a gente os fala. pequenos agricultores juntam ali, fazem como é que eu não entendo muito bem disso aí, né? Eu só faço Então, logística, mas eles juntam tudo, né? E aí fazem a venda, dividem acredito eu, né? Dividem o lucro ali, e aí você consegue fazer a logística deles aí. Mas é o que mata o vendedor, é justamente, o agricultura familiar é justamente isso, porque eles pegam e vão para a cidade sem saber se vendeu para alguém,
e quando ele chega lá, ele não vai poder voltar com a mercadoria. Por Ele isso vai ter que que vender lá eu mesmo. acho que fazer Fora uma... que atravessador mata os caras, né? Então, Exato, tem É porque sempre você cooperativa, né? Eu não sei como é que É porque funciona isso você tem direito. dois modelos, né? O cooperativismo e as associações, né? Aham, A associação está mais em alta hoje, até porque tu consegue dividir o lucro da maneira do que a pessoa está entregando, né? aham. Cooperativismo, geralmente, tu vende e divide bem ali em partilha igual para todo mundo. Mas era a associação que eu estava falando, né? De agricultores familiares. E eles estão querendo fazer exatamente isso. Só que mesmo juntando, veja, eles não estavam conseguindo a carreta fechada, né? Uhum. E aí é por isso que eu tô falando, né? A sua solução ela pode atender essa demanda deles, né? Eles conseguiriam mandar para São Paulo para parceiro, poder fazer a importação deles, né? A exportação deles do produto que eles estão desenvolvendo, né? Sim, sim, sim. Ah, olha, aí você vai direcionar a empresa para um foco totalmente diferente. Porque não, eu vou ter que mudar a frota, porque eu vou ter que entrar em ramais aí, áreas aí, né? é porque tu tá expandindo, pô. Tipo assim, Sim, sim, tu tá sim. indo para um novo segmento, entendeu? Não, é um segmento muito. É uma diversificação muito grande, cara. É muito. Eu vou ter que adaptar, mudar a empresa totalmente ela de um jeito assim. Porque uma coisa é você buscar atender empresas que têm as suas fábricas, indústrias em São Paulo e trazer para cá. Outra coisa é eu pegar, começar a atender o Fazer pequeno frete. agricultor lá na fazenda dele, lá na. Mas vamos, mas Vão ter vamos, que ter veículos mas traçados. vamos lá, por exemplo, um projeto desse, Eu acho que existe não. possibilidade de pegar recurso de algum canto? Que projeto do quê? Para atender a agricultura familiar no sistema de transporte. Mas tem recurso. É isso que eu tô te falando. Isso é o quê? É FDR, isso? Não, tem, ó, você vai ter tanto o recurso do Estado quanto o recurso federal. Porque o Ministério da Agricultura Familiar, o Ministério da Agricultura tem uma linha bem ali específica para agricultura familiar, Que o custo é zero já, então, em criança. entendeu? Pensa bem. Aí Vamos dar uma vai- olhada. Vamos trocar uma ideia Eu tô te falando. depois. Eu já tinha te falado isso. Aqui no Brasil existe fundo que tá saindo dinheiro pelo ladrão. Não tem pessoas que têm o conhecimento e não tem o projeto para implementar. Às vezes tem projeto, mas é uma porcaria. Mas, por É exemplo, pouco divulgado, né? nesse caso, cara, tudo o que eu vejo em todos esses anos, o que é voltado para agricultura familiar aqui no estado de Rondônia, é aprovado na hora, meu amigo. Porque é a propaganda dos O Estado ele precisa políticos aqui. incentivar isso, né, cara? Ele Todos os precisa. políticos aqui defendem o agro. E se esse cidadão tá falando aqui é porque ele já estudou alguma coisa sobre. Com certeza. Eu te garanto isso aí. Não, tem essa demanda, existe ela. É Mas uma coisa de tu fazer um estudo de é uma viabilidade. Tipo assim, diversificação muito grande para. talvez o dinheiro vai te interessar a expansão do novo trabalho, entendeu? Isso aí tem que ser uma coisa muito estudada, muito bem analisada antes do primeiro passo, né? Tu quer divulgar a tua foto aqui da tua empresa, valores, essas coisas, contatos? Hoje a nossa frota ela Isso aí conta não precisa pôr não, tá? com 4 carretas, né? A gente Uhum. faz a rota semanal, então precisa de Nossa, eu 4. perguntei se ele tinha dois caminhões. Não, tem E a quatro. gente tem os caminhões que fazem as rotas pro Acre e pro interior de Rondônia, né? Que é os Sai daqui menores, de né? Porto Velho, que são Mas é menores. teu ou é sublocado? Não, é tudo nosso, cara. São quantos? Então, a gente tem 12 caminhões hoje. 12? Não, Quatro eu não carretas, consigo comprar um 4 milhões de 12 quatro carretas e oito menores. Exatamente. A logística, ela é baseada em você poder aproveitar as coisas de uma maneira que você vai reduzir custo, você vai Uhum. fazer o caminho do produto, né? De uma forma mais barata, mais, né, rápida, com uma qualidade melhor. O ramo de verduras, ele é totalmente diferente. Não, verdura. O que acontece? Tomate, por exemplo. O tomate, as verduras, elas soltam um gás, cara. Então, por exemplo, vamos supor, eu transporto pão de queijo, pão, chocolate. Isso vai dar isso pelo ar ali pode dar gosto nas coisas, entendeu?
Então, esse é um ponto muito crucial também. E você tem que ter um pessoal treinado, pô, porque vai ter que liberar o gás daquele caminhão, da câmara do caminhão. E ela, por exemplo, a temperatura não é congelada, ela é resfriada, entendeu? Trabalhar Então com produto in natura é totalmente é diferente de totalmente você diferente de trabalhar produto com industrializado. industrializado. Totalmente diferente. Apesar que, assim, hoje a gente pô, tem como você colocar uma divisória no caminhão. Mas mesmo assim, cara, o cheiro, É totalmente ele diferente. escapa, ele contamina as outras coisas, né? Entendi. Então, pra gente finalizar aqui, quer dizer, tem mais alguma pergunta aí? Não. Pra gente finalizar, você que empreende há muitos anos aí, que uma vez eu já vi contando uma lorota que já foi até barman, se eu não me engano, garçom, sei lá. Eu fui, cara, eu morei na Nova Zelândia um tempo e trabalhei de várias lavei Mas louça. aí é pra você ver como é que é a conversa do cara. Ah, eu já fui garçom na Nova Zelândia, pô. Entendeu? É. Mas conta aí, pô. Conta a tua trajetória até chegar nesse negócio aí. Ah, tá. Cara, poxa, é uma história bem longa. Mas vamos lá, vamos tentar resumir. Eu morei fora um tempo, né, na Nova Zelândia, eu fiquei lá praticamente um ano, né? E aí eu trabalhei lá, fiquei esse ano trabalhando, juntando um recurso e tal. Eu saí viajando, voltei. E aí quando eu morava em Florianópolis antes, né? Eu nasci aqui, só que eu fui criado lá no sul, né? E aí eu voltei pra cá pra trabalhar, porque na época tava as usinas aqui, o mercado tava mais aquecido, então tinha mais oportunidades aqui. Então eu vim pra cá pro estado, né? E aí eu trabalhei pro meu irmão, né? Ele tem uma empresa que é a Lockmac, né? E fui ser gerente dele lá em Rio Branco, no Acre, que aí é onde a gente começou, né? Aí eu saí, né, da empresa dele e alcei voo, né? Comecei a empreender, né? Daí a gente começou com a Cremac, só que era transporte de cargas. A gente usava caminhão Moon, que é tipo transporte de mais com periculosidade, né? O pessoal precisava de NR11 para poder fazer, içar as coisas, jogar piscina, jogar uma antena em cima do prédio, enfim, a gente prestava esse tipo de serviço, né? E aí a gente diversificou na época, né? Eu e meu irmão, que é meu sócio, a gente montou a loja lá da Casa Pão de Queijo no shopping, que inaugurou na época lá, que era o Via Verde Shopping, né? Que já existe há um bom tempo esse shopping. E a gente montou uma Casa Pão de Queijo lá, né? Até que a gente tem a loja até hoje lá. Que a gente entrou no mundo do varejo. E a gente descobriu a lacuna de mercado, que era o transporte no segmento food, né? Que aí a gente entra, que é Pelo onde a gente perrengue que vocês passavam, né? exatamente, a Pô, gente pagava resolveu o meu muito. problema. Exatamente, a gente pagava muito caro. Daí a gente começou a perceber, olha, se a gente pedir aqui uma vez a cada 15 dias, já paga o custo de ir de volta o caminhão. Entendeu? Só com o nosso, só para atender a nossa demanda. Se eu conseguir alguns poucos clientes, eu já consigo lucrar na época. E aí foi que a gente começou com o caminhão, foi expandindo a frota. E Né? hoje são Daí maiores a Porto gente Velho. começou a ter mais clientes aqui, a empresa migrou do Acre para cá, né? A gente manteve o nome porque a gente tem um carinho muito grande pelo Acre. Uhum. Então, o Acre e também é história, né? Já há muito tempo que a empresa, desde 2008, né? E a gente começou a trabalhar e especializar nessa área de food, mais voltado para franquias, né? Algumas indústrias a gente faz também, que tem um perfil parecido, assim. Quais? E Indústrias. indústrias de laticínios. Alguns produtos, cara, que, por exemplo, o açaí, ele vai para lá em natura, volta para cá em sorvete, processado de Uma sorvete, dúvida que entre eu outros. estava fazendo um estudo sobre laticínios e tal. Como é que tá a tua demanda em referente a isso? Caiu? Laticínios? É, Não, cara, mantém da mesma tá maneira? mantendo. O pessoal consome muito. Ó, Os laticínios eu faço entrega mais para supermercados, né? uhum. Aí Atacadão, Açaí, Irmãos Gonçalves, enfim. Traz o leite processado. Ah, tá. Já traz o negócio pronto. Essa pergunta aí é mais pro Eu laticínio. eu tava querendo Ah, saber sobre a outra demanda. não, a gente só produto acabado, né? Não tem como. Levar leite. Exatamente. Aí é o tipo de Não, eu transporte. achei que era o tipo que eu tava falando, agricultura familiar. Eu falei, pô, o cara tá fazendo, tá se pegando agora.
Pois é, e aí a gente, né, viveu essa fase no Acre, e aí começou a empreender lá, né, e daí eu migrei para cá por conta do volume de clientes mesmo, que cresceu mais para cá. E Porto Velho tem 600 mil habitantes, próximo disso, né? Tá próximo Eu disso acho agora, que né? o Rio Branco, o Acre, ali tem metade, né? Então, lógico, aqui tem mais clientes. E, enfim, logisticamente, era vantajoso a gente ter um depósito aqui em Porto Velho. Então, a gente fez essa mudança para cá com todo essa demanda, né, que tinha. E basicamente é isso, cara. A empresa está aqui em Porto Velho já há 10 anos aí, praticamente. E graças a Deus a gente tem todos os clientes novos que entram aqui, a gente consegue pegar eles, né, e fazer a logística deles. Por exemplo, um exemplo é a Balduco. A Balduco abriu esses dias aqui em Porto Velho, já é clientes nossos, né? A gente faz um trabalho comercial bacana para poder estar trazendo os novos clientes para a empresa, né? E assim, é um ramo assim bem interessante, sabe? Muitas pessoas perguntam: "Nossa, mas isso é produzido lá em São Paulo? Por que que não produz aqui, né?" Então não imagina como é que é a cadeia de suprimentos ali das franquias para cá, né? A E indústria é geralmente totalmente diferente. geralmente eles perguntam se eles acham que a empresa que faz essa logística é de São Paulo, né? Mas a gente estabeleceu aqui e conseguiu fazer tem empresa dentro do estado, né? Show demais, cara. Para finalizar, você quer dar alguma dica para alguém que quer começar a empreender? Olha, Não uma comece. dica, uma dica eu acho que, assim, a dificuldade é você ver a lacuna, né? Você ver a demanda que você pode resolver, você pode estar atendendo ali, né? E quando você vê, você tem que. Muita gente hesita, né? Então eu acho que a dica que eu dou é não hesite, cara. Se você acredita naquilo, vê que realmente pode te, pode ser rentável para você, pode ser uma coisa que vai trazer uma solução para outras pessoas, né? Que é o caso que a gente teve aqui na Acremac, né? A gente atende o pessoal daqui, né? Vocês encontraram um problema de vocês, solucionaram de vocês, E de outras pessoas que também, serve a outras exatamente. pessoas, né? Então, acho que cai de cabeça e aposta tudo. Deu certo que é o preceito bíblico, né, meu amigo? Servir os outros e vocês tiraram o Exatamente, gargalo de todo mundo, cara. exatamente. Meus parabéns pela tua empresa, pela tua história. Obrigado. Eu realmente nem sabia que vocês faziam tudo isso, nem sabia que tinha esse tipo de serviço aqui em Porto Velho. Eu realmente também achei que vinha tudo de fora. E, Não, vem cara, tudo de fora, né? Mas geralmente não, eu eles. falo que, tipo assim, Aham. As as empresas de empresas, logística. Isso eu é. não imaginava que tinha esse serviço aqui, Aham. entendeu? Mas então, pô, satisfação em te ouvir, prazer Obrigado, mano. demais, Valeu. É ficando um prazer estar aqui com muito vocês. esclarecedor. Vamos fortalecer essas ideias de fazer uns estudos aí a mais, Com hein? certeza. Vamos E, sim. e é isso, cara. Agradeço muito sua vinda. Valeu, mano. Tamo junto. Parabéns, Ó, Marcos. prazer te conhecer, E, cara. Prazer e aí. Porto Velho te agradece, cara. É, O estado tem que te agradecer, o estado inteiro tem que te agradecer pela receita que você gera aqui, meu amigo. com certeza. Seu serviço Acho que é todo do essencial pequeno ao aqui, grande cara. empreendedor, ele o que não acho que o Estado brasileiro, né, eles tinham que valorizar mais isso, Com certeza. né? Tá valorizando. Pô, Porque afinal, né, você tá atingindo diretamente meio 20 famílias. Exatamente. Indiretamente a gente muito mais, cara. tá atingindo muito mais, né? Então, acho que a sua indústria, a sua empresa, na verdade, tem que atingir mais indústrias para a gente Ex- poder estar crescendo a Exatamente. cidade e também crescendo o estado. Tudo Exatamente. aquilo que o serviço dele barateia se mantém em pé. Se está mantendo em pé, cresce, contrata mais pessoas. Então, como eu falo, teu serviço tem que ser parabenizado aqui, pô. Claro, com certeza. Todos, né? Satisfação demais em te receber aqui, Satisfação cara. com certeza. E é isso aí, galera. A gente finaliza hoje o Disruptivo Podcast. E até a próxima.